Olá, pessoal do terceiro ano. A gente vai gravar para vocês agora a 26ª aula de filosofia, referente ao conteúdo do módulo 26 da apostila de filosofia de vocês, tá? Gente, apesar desse módulo, né, o pensamento conservador, apesar desse assunto ser um tanto quanto curto, né, assim, com poucas definições, poucos conceitos, eu achei melhor, né, dividir esse conteúdo em partes e fazer vídeos bem curtos, citando alguns nomes importantes, para que vocês tenham facilidade, para que fique mais leve a absorção desse conteúdo por vocês, tá? Vamos lá, vamos direto ao assunto. Gente, vocês também devem ter visto em história a Segunda Guerra Mundial, né? As causas os resultados, né? E vocês sabem também que depois da Segunda Guerra Mundial iniciou-se um período chamado Guerra Fria, né? O que era a Guerra Fria? Nada mais do que uma oposição de dois blocos de países do mundo, tá? A oposição desses dois blocos de países, ela se materializava, assim, ela ficava bem visível na Alemanha. Eu acredito que nenhum de vocês era nascido na época, mas assim, a Alemanha, ela era dividida em duas partes, né? Tinha um muro no meio da cidade de Berlim, tinha um muro e a Alemanha era dividida em Alemanha Oriental, que pertencia aos países do bloco socialista, e a Alemanha Ocidental, que era pertencente ao bloco dos países capitalistas, né? Que era chefiado pelos Estados Unidos. O bloco socialista era chefiado pela antiga Rússia, que depois se tornou União Soviética. Gente, esse muro dividindo a cidade de Berlim deixava claro as diferenças entre o regime socialista e o regime capitalista. Tanto que muita gente que residia em Berlim Oriental, na parte socialista, tentava fugir para Berlim Ocidental. Na mesma cidade, hein? Só transpor o muro. Olha isso. Só que esse muro era muito bem vigiado, enfim. Porque essa divisão da Alemanha, gente, ela surgiu como resultado da Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha a Alemanha perdeu, né? A intenção da Alemanha na Segunda Guerra foi derrotada e depois houve uma divisão do território alemão, certo? Entre o bloco capitalista e o bloco socialista no Oriente, chefiado pela União Soviética, e, consequentemente, o bloco capitalista no Ocidente, chefiado pelos Estados Unidos. Foram muitos anos, quer ver, foram 30 anos de Guerra Fria, tá? Foi de 1960, mais ou menos, até 1991, quando houve a queda do Muro de Berlim. Quando houve a queda do Muro de Berlim, em 1991, assim, as causas da queda desse muro foram vários problemas que haviam nos países de cunho socialista, tá? Principalmente problemas econômicos. Ao contrário do que se pensava, ao contrário do que esses países tinham como meta, aumentar a participação do Estado e distribuir renda e organizar a sociedade de uma forma comunista, de uma forma socialista, onde as pessoas iriam se ajudar e o Estado ajudar as pessoas, não vingou, não deu muito certo. Portanto, o bloco socialista acabou por se esfacelar, acabou por perder a força, perder aquele ideal, né? Veja, a própria União Soviética, com a própria Rússia, né, com a Revolução de 1917, com a Revolução de Novembro de 1917, né, porque teve uma em março também, simplesmente trocou o regime opressor czarista, né, o regime monárquico,
por um regime burocrático de alto escalão da administração socialista. Quer dizer, foi simplesmente uma troca, né? E os ideais marxistas e os ideais socialistas que passaram a vigorar na União Soviética, na Rússia e posteriormente União Soviética, eram ideais que substituíam a religião cristã por uma religião, por uma fé cega na Revolução Socialista. Numa fé que todo aquele regime, que toda aquela dinâmica de administração pública fosse elevada em nível planetário, em nível global. O que não aconteceu, por vários motivos, né? Primeiro, porque o bloco capitalista já estava num ritmo acelerado de acumulação de capital, já estava num ritmo acelerado de desenvolvimento, tanto estrutural como social, né? Tanto a sociedade se desenvolvia, lógico que tem aquele monte de efeito colateral que a gente já viu, né? Desemprego, miséria, discrepância social, diferenças sociais que a gente conhece muito bem. Porém, o bloco capitalista se desenvolvia. O bloco socialista não se desenvolvia. E, além disso, pela ineficiência do sistema e pela extensão da Rússia, grandes partes da Rússia estavam em regime de miséria, estavam em regime de atraso total. As empresas na Rússia, no início, foram estatizadas. Passaram, ao invés de serem comandadas pela iniciativa privada, foram comandadas pelo Estado. E o Estado era impotente, ele não tinha tamanho suficiente para administrar tudo. Tá? Essa é a minha teoria a respeito da falência do sistema social, do sistema socialista. Fora o atraso de desenvolvimento estrutural e social, principalmente o social, existia também o fato, gente, da ineficiência econômica. Esses países do bloco socialista, eles tanto no bloco socialista ali da Europa, né, a parte oriental da Europa, como América Latina. Gente, não havia condições de gerar riqueza. Porque, veja só, pela teoria marxista, pela teoria socialista, gente, o Estado tem que ser provedor e tem que redistribuir a renda. Perfeito, até aí, ótima ideia. Mas falta um pequeno detalhe. Quem vai produzir essa renda? Quem vai produzir essa renda se o país inteiro é socialista? Se a nação inteira, se o bloco inteiro, se não existem trocas comerciais, não existe acúmulo financeiro, não existe geração de recursos pela produção industrial, porque a produção existe, ela em si, a produção existe, porém ela é controlada pelo governo. E os bens são distribuídos pelo governo, ou seja, ninguém põe a mão no bolso e paga, ninguém ofere lucro, enfim. É um pouco complicado, gente. Eu não quero tomar partido, porém, eu aconselho vocês todos a saírem do conhecimento comum, daquele jargão comunista versus capitalista e socialista versus capitalista, enfim, e procurar se informar. É o que eu falo para todas as pessoas quando a gente esbarra nesse assunto, para todas as classes. A informação seria o melhor caminho. Gente, eu vou citar duas personalidades muito importantes, uma do século XVIII, Edmund Burke, que defendeu muito as ideias capitalistas, já antes de toda essa zoeira, né? Antes de toda essa confusão. Ele já defendeu as ideias capitalistas como meio de produção, como a única forma de desenvolvimento social. E o Chesterton, um inglês, o Burke era irlandês, o Chesterton inglês,
também defendeu que as únicas formas de transformação de capital, de geração de capital, seriam os métodos capitalistas, tá? Seria a produção, a venda, a geração de lucro, enfim. Aí, dessa primeira parte que eu quero gravar para vocês, o importante é falar a respeito de Edmund Burke e de... Como é que é o nome do Chesterton? Whittaker Chambers. Não. Calma, gente. Whittaker Chambers foi outro cara. O Kate Chesterton. Gilbert Kate Chesterton. Esses dois caras, eu acho que são importantes de vocês conhecerem os nomes deles, tá? Quem quiser se aprofundar um pouco mais na teoria que apoia o capitalismo, deve pesquisar Edmund Burke. E o Kate Chesterton, né? O Gilbert Kate Chesterton. São dois nomes que escreveram muita coisa a respeito da dinâmica de geração de renda e do desenvolvimento social, comparando o sistema socialista, comunista, com o sistema capitalista. Tá? Em termos de... eu vou falar para vocês uma experiência que eu tive na faculdade com uma autora chamada Ayn Rand. Tá? Ayn Rand foi uma mulher que ela foi fugitiva do bloco oriental, do bloco socialista, e se naturalizou americana. E escreveu várias obras, entre elas a que eu li, que me impressionou bastante, que foi a Revolução de Atlas, tá? Que é um livro assim, de 1.200 páginas, mas muito show de bola. Tem trechos prolixos, tal, mas assim, o âmago dessa obra é muito interessante, é muito, como é que eu posso dizer, elucidador. Gente, assim, a Ayn Rand, com essas obras de defesa do sistema capitalista, ela foi uma filósofa, uma escritora muito conhecida. Ela ainda é. Porém, Ayn Rand, ela mistura dois conceitos que nós já vimos muito, que é o hedonismo, e ela leva o hedonismo para a dinâmica de produção. Ou seja, traduzindo em outras palavras, ela defende que o ser humano tem que buscar a felicidade dele, a qualquer custo, a felicidade dele, individual, ou seja, a felicidade egoística, né? E a única forma de se obter esse objetivo, de se chegar a esse objetivo, seria com o método capitalista, né? Pouca intervenção do Estado na economia e a iniciativa privada, livre iniciativa privada. Aí o homem conseguiria lutar pelos seus ideais, conseguiria produzir, conseguiria empreender, né, que a gente já viu bastante. Gente, para a primeira parte dessa aula, nós estamos em 13 minutos e meio, eu acredito que esse conteúdo já está mais do que bom, tá? Se vocês, por acaso, quiserem assistir várias vezes essa aula ou não, ou pesquisar Edmund Burke ou Kate Chesterton, tá? Que são pessoas que são literaturas muito interessantes também. Tá ok? Gente, pela atenção de vocês até esse momento eu agradeço bastante e desejo bons estudos.